Olá, amigos, tudo bem? Olha, hoje eu vim aqui para nós podermos conversar com relação a muitos questionamentos que os amigos têm feito a mim com relação ao espiritismo ser cristão ou não ser cristão. Segundo alguns religiosos de denominações variadas, sejam católicos ou evangélicos, muitos afirmam que o espiritismo não é cristão e não consideram os espíritas como cristãos. Então eles questionam isso e têm me feito várias perguntas, têm recebido vários questionamentos a respeito disso. Então o que a gente tem a dizer a respeito disso? Realmente, o cristianismo, bem no seu início, onde os seguidores do caminho tinham o peixe como símbolo, onde eles se encontravam nas cavernas de Antioquia para poder estudar, falar sobre os ensinamentos do Cristo. Este era o cristianismo primitivo, onde não tinha dogmas, onde não tinha rituais, era um cristianismo mais puro. Após o século IV, o imperador Constantino, juntamente com o clero romano, se uniram para poder dali moldarem o cristianismo. Então, quando Paulo e Pedro foram a Roma para poder cristianizar Roma, notamos que em vez de Roma ser cristianizada, na verdade, o cristianismo foi romanizado, de acordo com os interesses da política da época lá de Roma. E Constantino juntou o útil ao agradável, porque ele queria poder, queria ter um controle maior sobre todas as pessoas, né, que viviam ali em Roma, e ele aderindo ao cristianismo, com certeza eles iriam respeitá-lo, ele teria uma certa moral para com eles. Bom, a teologia fala que Pedro e Paulo foram a Roma para poder cristianizar Roma. Existem controvérsias em sentido de que Pedro não tenha sido aceito em Roma, somente Paulo. Mas há controvérsias, né, com relação a Pedro. E, sendo ou não, né, o nosso objetivo aqui é apenas de citar. Não vou entrar em detalhes, mas o que é o cristianismo espírita, então? É aquele cristianismo puro, é aquele cristianismo verdadeiramente onde os seguidores do Cristo se reuniam para poder estar discutindo, aprendendo sobre as passagens do Cristo. Após o século IV, então, como eu disse, o cristianismo foi moldado. Então, os poderosos da época pegaram várias partes do cristianismo e começaram a montar um cristianismo romanizado. Daí, eles conseguiram reunir os religiosos nas reuniões para poder decidir o que seria aceito e o que não seria aceito. E foi isso que aconteceu, é o que nós conhecemos hoje na história como os concílios, né, que foram realizados. O primeiro concílio, se eu não me engano, é o concílio de Jerusalém, mas o grande concílio mesmo que deu, vamos dizer assim, uma polêmica maior, foi o concílio de Nicéia. Se eu não me engano, acho que é o segundo concílio. E nesse concílio foi onde a igreja ela se dividiu entre católico anglicano e católico ortodoxo. Então, nesta época, posteriormente a isso, eles tinham dois papas, o Papa de Roma e o Papa da igreja que surgiu
da Igreja Romana, né? Ortodoxa, vamos dizer assim. Então, meus amigos, o que eu quero dizer aqui é que realmente o cristianismo, como nós o conhecemos hoje, que foi moldado pela Igreja Romana, realmente o espírita não se encaixa nesse cristianismo. Por que que não se encaixa? Porque foram colocados vários dogmas, foram colocadas várias ideias aí que não tem fundamento nem bíblico, como por exemplo a Trindade, tá? E outros também que eles foram, né, decidindo colocar como pontos de fé e que foi devido a isso também que a igreja se dividiu em mais igrejas. Como eu disse antes, a anglicana e a ortodoxa grega. E daí, se nós formos estudar realmente na história, nós vamos ver que existem dois cristianismos. Existe o cristianismo primitivo, que é aquele cristianismo puro e simples, onde as pessoas se reuniam, né? A palavra eclésia, que deu origem à palavra igreja, na verdade, significa comunidade, assembleia, comunidade. Então, aquelas comunidades que tinham conhecido como comunidades cristãs eram conhecidos por falar, por aprender sobre a vida de Jesus. Já esse cristianismo, onde adotaram a cruz como símbolo, é o cristianismo que o imperador Constantino e o clero decidiram moldar para poder disseminar. Então, quando nós dizemos que somos espíritas cristãos, nós estamos nos referindo ao cristianismo primitivo, aquele cristianismo nascente lá atrás, tá? Então, que fique bem claro isso, certo? E sobre aquilo de que a Bíblia condena o espiritismo, que Deus condena o espiritismo, não tem nada a ver, tá? Isso aí, se nós formos ver, nada mais é do que uma interpretação. E, infelizmente, as traduções bíblicas brasileiras trazem lá na Bíblia a palavra espírita, espiritismo, médiuns espíritas. Gente, a Bíblia foi escrita há muitos anos atrás. O espiritismo, ele surgiu em 18 de abril de 1857. Então, como que a Bíblia iria proibir uma coisa que não existia na época? O que existia na época era o mediunismo, era o feiticismo, eram os encantamentos. Isso não tem nada a ver com o espiritismo. Se eles falam sobre Deuteronômio, eles estavam falando sobre as pessoas daquela época, tá? E olha só, se Moisés realmente tivesse proibido a comunicação com os chamados mortos, ele teria revogado essa condenação, porque lá no Monte Tabor, ele e Elias aparecem para Jesus no momento da transfiguração e conversam com Jesus e os discípulos que estavam junto com Jesus, tá? E Jesus ainda diz aos discípulos que não dissesse para ninguém o que tinha acontecido ali. Então, se Moisés tivesse proibido a comunicação, ele não teria conversado com Cristo, não teria vindo, né? E várias outras que as pessoas sempre falam, citações bíblicas, né? A cada um é dado morrer apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. Claro, eu como Luiz José, eu vou morrer apenas uma vez. A minha roupagem chama-se Luiz José, tá? Mas a minha individualidade não é Luiz José. A minha individualidade é a minha alma, o meu espírito. Ele pode, com certeza, voltar em outros corpos, tá? E trazendo nomes diferentes, personalidades diferentes, em famílias diferentes. Então, eu como Luiz José só vou morrer uma vez. Você como você só vai morrer uma vez. Mas nascer, nós vamos nascer várias vezes. Então, nós nascemos várias vezes. Mas cada um de nós só morre uma vez. Então, se nós entendermos isso, nós vamos ver que muitas vezes
a exegese, a hermenêutica que é colocada isso, confunde muito a cabeça das pessoas e faz com que as pessoas fiquem até preconceituosas com relação às outras. E o objetivo do cristianismo é o quê? Jesus, em sua mensagem extraordinária, traz para nós o exemplo do amor, da paz. Por isso que quando perguntaram a ele qual o maior dos mandamentos, qual foi a resposta que Jesus deu? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Eis o primeiro mandamento. E o segundo, amarás o próximo como a si mesmo. E o Cristo ainda disse mais, disse, olha, esses ensinamentos resumem toda a lei e todos os profetas. Ou seja, ele quer dizer que essas duas leis é mais válido do que o decálogo ou os 10 mandamentos, se preferirem, tá? Do que as mensagens dos profetas. Então, a mensagem maior que o Cristo trouxe para nós é essa, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O Espiritismo realmente, ele aborda isso, né? O amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. A caridade que o Espírita ensina, que nós falamos, é o amor, porque caridade é sinônimo de amor. Então, meus irmãos, não tem diferenciação. Se nós formos analisar, tem muito mais pontos em comum do que divergências. Porque, na verdade, nós não somos divergentes, nós somos convergentes. Tá bom? Então, que fique essa mensagem, tá? Com todo respeito às pessoas que não acreditam, com todo respeito às pessoas que pensam diferente, mas nós também temos o direito de dar a nossa avaliação, a nossa hermenêutica com relação a tudo isso. Então, não se engane, tá? Rótulo religioso, placa de igreja não salva ninguém. O que salva é a sua ação, é a sua, vamos dizer assim, é a sua vida voltada para a paz, para o amor, seja amor a Deus ou amor ao seu próximo. Isso sim. Mas igreja, né, local, construções feitas por homens, não traz a salvação para ninguém. E nem é garantia também a pessoa que está nessa ou naquela denominação de ser salvo, vamos dizer, da forma que eles concebem, né? Que os teólogos concebem a salvação. Mas a salvação é uma coisa que você faz por você mesmo, tá? Então, que fique aqui a mensagem, e se alguém quiser falar alguma coisa ou mandar alguma mensagem, eu estou à disposição para poder responder respeitosamente, tá bom?